O deputado federal Guilherme Boulos apresentou uma representação junto ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e ao Tribunal de Contas da União, TCU, acusando Eduardo Bolsonaro de crime contra a soberania nacional, ou crime de lesa pátria. Na ação encaminhada à PGR, Boulos solicita a investigação do parlamentar bolsonarista com base no artigo 359-I do Código Penal, que prevê pena de 3 anos e 8 meses para quem negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Já na representação ao TCU, o deputado do PSOL questiona se Eduardo Bolsonaro está cometendo atos ilícitos com uso de verbas públicas da União. Em entrevista ao canal do Diário do Centro do Mundo, o deputado do PSOL de São Paulo comentou sobre sua ação contra Eduardo Bolsonaro, que trabalha contra o seu próprio país. O Eduardo Bolsonaro, ele está tendo uma atitude que condiz com um crime de lesa pátria. Uma autoridade brasileira, porque ele é deputado federal, embora exerça o mandato capengamente, mas uma autoridade brasileira. E para o estrangeiro, para os Estados Unidos, atuar para que tenha sanções contra o Brasil, ou seja, ele está trabalhando contra o país. Uhum. E é essa turma, curiosamente, que gosta de se dizer patriota, né? É verdade. Hoje eu fiz um discurso aqui na Câmara dos Deputados, eu estou aqui no meu gabinete agora, apontando justamente essa hipocrisia dos bolsonaristas, que gostam de usar os símbolos nacionais, gostam de mostrar a bandeira do Brasil, de se vestir com as cores da bandeira nacional, que se dizem patriotas, mas que batem continência para a bandeira dos Estados Unidos, vão lá fora implorar, pedir ajuda para o Trump para fazer sanções contra o Brasil, comemoram contra o governo Trump, quando o governo Trump toma medidas protecionistas de aumentar a tarifa que prejudica a economia brasileira. Eles não são patriotas coisa nenhuma. São lambibotas dos Estados Unidos. É isso que essa turma é. Agora, nós não podemos achar isso normal. Até porque isso é crime. Trabalhar contra o país é crime. Conspirar e se articular com autoridades de outros países para prejudicar o seu país, ainda mais quando se é deputado federal e tem que se representar o povo brasileiro, isso é crime. Isso não é apenas um debate político. Por isso que eu acionei a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, para também saber com que dinheiro ele está indo para lá. Bom, se ele foi convidado e pagaram a passagem dele, a estadia dele, ele tem o direito de ir lá. Agora, tem dinheiro público no meio disso? Que aí o negócio vira ainda mais grave, ele usando o dinheiro do erário público para conspirar contra o Brasil. Então, mandei esse questionamento para o TCU, não sei quem é que paga as contas dele, não sei quem é que paga as viagens dele, é exatamente por isso que eu mandei esse questionamento, que eu acho que o povo brasileiro precisa saber. Agora, o tema principal é o que a gente mandou para o Procurador-Geral da República, que é absolutamente incompatível com uma autoridade brasileira trabalhar contra o país aliado a governos estrangeiros. Por isso que eu decidi, eu fiquei de verdade... Olha, o que vem do bolsonarismo, de fato, já não me assusta mais. Essa turma é um poço sem fundo. Quando se acha que acabou, vem outro, vem uma coisa cada vez mais absurda. Mas quando eu vi essa notícia dele lá nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil... Não é nem fazendo política, porque ele pode ir lá e criticar o Lula. Ele pode ir lá e defender as ideias dele, atacar a esquerda. Isso é do jogo democrático. Agora, ele trabalhar contra o país, para que tenham medidas que prejudiquem o país, isso é grave, isso é crime. E eu espero que a PGR tenha celeridade para poder dar a resposta e tomar atitudes a respeito. Desde a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, há apenas 35 dias, Eduardo Bolsonaro já realizou 3 viagens ao país norte-americano. Uma 4ª visita está programada para a próxima semana, durante o período de carnaval no Brasil. Vou pular carnaval nos Estados Unidos, declarou o deputado à BBC News Brasil, evitando explicitar os reais motivos da viagem. O filho do inelegível tem aproveitado o palco internacional para atacar o sistema judiciário de seu próprio país
especialmente direcionando críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. The judicial system has been weaponized, creating an illusion of legality while systematically dismantling democracy from within. And guess who helped found this experiment? Right? Agencies like USAID and NED, institutions supposedly dedicated for promoting democracy, but in reality, channeling resources into censorship, judicial overreach, and political persecution in my country. Let me introduce to you a man named Alexandre de Moraes. He is not an elected official. He is a Supreme Court justice who has given himself unchecked power to decide who can speak, who can run for office, and even who can go to the prison. Under his watch, Brazil has become a country where social media platforms are forced to silence opposition voices or face billions in fines. Judges and bureaucrats, not the people, decide who is fit to run for office. Nesta terça-feira, o senador bolsonarista Marcos Duval apareceu em um vídeo nas redes sociais pedindo, pelo amor de Deus, que os Estados Unidos invadam o Brasil para recuperar a democracia. O surto deste parlamentar, que está com suas contas nas redes sociais bloqueadas por atacar a Suprema Corte e atentar contra a democracia, também é um claro exemplo de traição à pátria e mais um capítulo do show de insanidade protagonizado por bolsonaristas. Não tem mais ninguém representando o povo, é apenas Alexandre de Moraes, o STF. Vamos pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Boulos comentou o episódio constrangedor do senador Marcos Duval e declarou que a fala é criminosa e uma atitude desesperada para livrar Bolsonaro da cadeia. Veja, uma coisa, Thiago, esse debate tem sido muito mal feito porque a extrema-direita envenenou esse debate. Uma coisa é liberdade de expressão, certo? Esse é um pilar da democracia, inquestionável. Outra coisa é usar a sua liberdade de expressão para cometimento de crimes, certo? Aí nós não estamos falando mais de liberdade de expressão, nós estamos falando de crime. Então, quando a gente pautou o debate aqui do PL da fake news, era isso que estava em jogo. Eles diziam, é censura. A gente dizia, não, a internet não é terra de ninguém. Se você comete um crime na internet, você tem que responder por ele e as plataformas têm que tomar atitude. Esse era o debate. Eles diziam que era censura. Aí agora, um cidadão, senador da República, aliás, é uma coisa que às vezes, sabe, dá um certo desânimo quando a gente vê que um tipo desse é senador da República. É senador, deputado de senador. Pior ainda, né? É grave, sabe? Então, quando um cara vai e propõe a invasão do Brasil por forças de outro país, gente, o que é isso? Senador da República. Aliás, se ele fosse senador dos Estados Unidos e dissesse isso lá, que quer que a Rússia invada os Estados Unidos ou que a China invada os Estados Unidos, o que você acha que ia estar acontecendo nesse momento? Ele estava sendo investigado pelo FBI, provavelmente já tinha sido caçado pelos pares. Assim, esse pessoal, eles fazem troça, chacota das instituições brasileiras. E, repito, um bando de hipócritas, canalhas hipócritas. Hipócritas porque se dizem patriotas, usam os símbolos nacionais para ficar lambendo bota de estrangeiro, particularmente de norte-americano. Nós temos que dar um basta para isso aí. Nós temos que fazer um enfrentamento em relação a isso. Agora, tem outra coisa também, né, Thiago? Diga. Tem um certo desespero. Essa turma, eles estão despirocando um pouco porque tem um desespero com o que é a denúncia do Gonê. Claro. 272 páginas, mostrando o golpe impresso e auditável que eles tentaram dar, porque tem troca de mensagem de zap, porque tem anotações deles, porque tem registros de entrada e registros de saída das reuniões para tramar o golpe, porque tem tudo. Essa turma vai parar na cadeia. Bolsonaro vai parar na cadeia. Então, eles também devem estar num certo desespero e atirando para todo lado, como esse cidadão aí, esse Duval,
e o Bananinha. Para o jornalista Jamil Chad, colunista do UOL, a declaração do senador Marcos Duval é tão absurda como a ação de Eduardo Bolsonaro, pois ambas atentam contra o próprio país. Nesse contexto do golpismo, o golpismo não é contra só as instituições, é contra, obviamente, o próprio país. Então, nada menos surpreendente que você ter um senador da República pedindo a intervenção do governo estrangeiro, eu vi o vídeo, para supostamente salvar a soberania de um país que, obviamente, estaria sob ocupação. Então, é tão absurdo. Agora, não é só um absurdo o vídeo do senador, ele talvez seja o mais estridente, como disse a Carla, caricato, aquele que fala mais para aquela base ultra radical. Tudo bem, aquele é o personagem. Agora, você imaginar que um deputado viaja 3 vezes, menos de um mês, para Washington para fazer lobby por sanções contra autoridades do seu próprio país, eu não sei se é tão diferente do vídeo do senador. O jornalista Jamil Chad afirmou que a união dos golpistas norte-americanos com os golpistas brasileiros é uma clara ação coordenada para desestabilizar a democracia brasileira e influenciar nos resultados das eleições de 2026. Vamos lembrar, a extrema-direita é extremamente coordenada, ela atua de uma forma estratégica e ela vem atuando, então, no Congresso americano, no Executivo, por meio do Departamento de Estado, e também no Judiciário, nessas cortes, nesses casos que foram acionados contra Alexandre de Moraes. Então, é muito claro que existe, sim, uma estratégia coordenada, e eu insisto na tese do Sakamoto, porque é exatamente isso. Você tem a ala golpista americana se aliando à ala golpista brasileira. Vamos lembrar o que aconteceu aqui nos Estados Unidos no dia sobre os ataques de 6 de janeiro de 2021, sabe? Os ataques contra o Capitólio. Donald Trump, assim que assumiu, perdoou todas as pessoas envolvidas naquele ataque e os requalificou como heróis. Então, vamos lá, vamos entender que isso aqui não se trata de um debate sobre liberdade de expressão, não se trata de um debate sobre censura, esse aqui é um debate sobre democracia, esse é um debate sobre as instituições capazes de lidar justamente com os ataques feitos por meio, obviamente, das plataformas digitais. O que querem as plataformas digitais? Liberdade total para influenciar as eleições no Brasil. As plataformas querem isso hoje, uma liberdade total para influenciar e, obviamente, eventualmente manipular a eleição de 2026 no Brasil. Como resultado direto destas articulações, a Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou, na última quarta-feira, um projeto de lei apelidado de Lei Sem Censura em Nossas Costas. A proposta, apresentada pelo deputado republicano Darrell Issa, determina a proibição de entrada no país e a possibilidade de deportação de autoridades estrangeiras que supostamente violem a primeira emenda da Constituição norte-americana, que protege a liberdade de expressão. Entre os alvos explícitos da medida estão a atuação da União Europeia contra a desinformação nas redes sociais e, especificamente, as decisões do ministro Alexandre de Moraes de suspender contas investigadas por crimes digitais. O projeto agora segue para a análise do plenário da Câmara Americana. O governo brasileiro reagiu às investidas americanas defendendo a independência do Poder Judiciário e repudiando as tentativas de intimidação externa. No novo episódio do podcast, Calma Urgente, Alessandra Orofino, Bruno Torturra e Gregório Duvivier discutiram sobre a loucura deste projeto que evoca a primeira emenda americana contra o ministro do STF brasileiro. Que loucura. Então, isso aí, para mim, é o símbolo máximo do imperialismo. Você querer que outros países, você querer perseguir juridicamente pessoas que descumpriram leis do seu país em outro país. Sim, não só pessoas, autoridades. Autoridades. Porque é realmente visão de autoridades estrangeiras, mas ela não está... O projeto de lei não é para que as autoridades estrangeiras que violem qualquer dispositivo constitucional americano percam visto.
Não. É especificamente para a primeira emenda. É uma encomenda do Elon Musk, esse projeto de lei, entende? Porque quem é que está com uma demanda do ponto de vista corporativo mesmo, né? Quem é que precisa que a primeira emenda, o tipo de acepção que os Estados Unidos têm da liberdade de expressão, que é muito específico dos Estados Unidos, não é qualquer tipo de concepção de liberdade de expressão, que essa concepção prevaleça em tribunais de outros países. O Elon Musk é central... E o Vale do Silício de uma maneira geral, né? Mas é central para o modelo de negócios do Twitter. E é isso que ela busca implementar. E é um projeto de lei que poderia, em tese, criar esse tipo de sanção para qualquer autoridade. Então, juízes de outras instâncias, legisladores, né? Então, você poderia ter um deputado alemão que, se ele tiver legislado de uma forma que os Estados Unidos entendem que não é condizente com a primeira emenda, ele poderia deixar de ir para os Estados Unidos ou perder visto para os Estados Unidos. Isso claro que no caso da Alemanha é um pouco diferente porque eles podem entrar livremente, enfim, é uma situação de visto um pouco diferente. Mas, em tese, ela poderia barrar a entrada dessa pessoa nos Estados Unidos. É essa a ideia, né? Isso não é especificamente para o Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes é, claro, vítima preferencial desse tipo de dispositivo. E o Eduardo Bolsonaro se reuniu especificamente com essa deputada. Então, essa é uma demanda que está sendo articulada pelo bolsonarismo aqui, com certeza. Oi, gente. Primeira emenda. Voltei, desculpa. Tive que mudar de computador, tudo aqui. Tudo bem. A primeira emenda, eu adoro o que eles acham de verdade, que eu acho que são leis universais, sabe? E essa é uma das paradas mais doidas de você ser americano, deve ser você achar que o mundo é regido pelas suas leis. Porque eles acham mesmo. Eles acham que a primeira emenda é um negócio universal. Mas você sabe que nas manifestações do bolsonarismo, na Paulista, na época em que eu as frequentava para ver, era muito comum eles falarem no caminhão de som que o Alexandre de Moraes não respeitava a primeira emenda. Eles não falavam liberdade de expressão. Eles falavam a primeira emenda e tinha um carro de som especificamente que tinha as duas primeiras emendas dos Estados Unidos estampada no caminhão, que era a primeira emenda de não fará lei para restringir a liberdade de imprensa e tal, e a segunda emenda que é de fazer milícias e porte de arma, né? Então eles são devotos desses dois princípios tratados do mesmo jeito hipócrita que o Partido Republicano trata, acho que desde as últimas décadas, né, em relação a isso. Isso é muito louco pensar que, muito por causa, acho, das redes sociais e da digitalização, grande parte da direita brasileira, especialmente a mais jovem, ela foi educada com a alt-right, foi educada com o vocabulário e com a ética da direita americana. O Eduardo Bolsonaro é o exemplo mais bem acabado disso. Porque ele fala com esses termos, ele fala da segunda emenda, ele vai nas conferências, ele se vê como um representante dessa direita republicana. O Bolsonaro não, ele vem da AMAN, da escola das agulhas negras ou da outra escola que o general se referia lá. A gente vai ter saudade do Jair, é isso que você está dizendo, Bruno? Pelo menos eles são mais nacionalistas. Não, eu nunca vou ter saudade do Jair, mas eu acho assim, eu acho que é uma coisa que eu costumo falar aqui no Calma Urgente. O Jair, ele é anacrônico. O Jair, ele é nostálgico. Mas a direita do Donald Trump, do Elon Musk, a alt-right nova, ela é para o futuro, ela não é para o passado. Eles evocam um passado que nunca houve, mas eles estão numa proposta revolucionária, tecnológica, genética, eles querem uma outra geopolítica. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele quer ditadura militar dos anos 70, do começo dos anos 70. Ele ainda está preso no ressentimento que ele tem do Rubens Paiva, gente. Entendeu? O que torna, não é à toa que esse filme é tão importante. Não é à toa que esse filme é tão importante. Por isso que esse Oscar e o filme, a Fernanda Torres, é uma coisa tão importante culturalmente no país. Porque a gente ainda está preso no trauma da Dona Eunice. A gente não está falando do futuro, do século XXI, da implosão demográfica, inteligência artificial. Isso aí é o papo do Elon Musk e dos aceleracionistas. O nosso é trauma da vovó.
O desfecho deste embate ainda é incerto, mas já deixa evidente que o Brasil se tornou um campo de batalha geopolítico importante na nova configuração mundial que se desenha a partir do retorno de Donald Trump à Casa Branca.